Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou o Jean e vamos iniciar aqui mais uma aula da disciplina de secagem e armazenamento de grãos. Bem-vindo ao capítulo 2, né? E antes de estudarmos as técnicas de armazenamento, né, vale a pena pensar em uma pergunta. Ó. Depois que os grãos são colhidos, o que garante que eles chegarão ao consumidor com uma qualidade e um valor econômico? Então, ao longo dessa aula, né, nós vamos percorrer um caminho que começa na produção agrícola e passa pela conservação, pelo controle das condições de armazenamento, pela infraestrutura, pela análise das perdas, pela prevenção e pela gestão. E no final nós veremos, né, que a pós-colheita não é apenas uma etapa operacional, ela é mais um sistema integrado que preserva a quantidade e a qualidade e também o valor dos grãos. E antes de começarmos, vamos retornar ao nosso recurso, né, o nosso percurso, na verdade. No slide anterior, nós vimos toda a jornada da aula e agora nós iniciamos o primeiro passo, né. A nossa pergunta é simples, mas muito importante. Por que a colheita não encerra o processo produtivo? Então, muitas pessoas imaginam que o trabalho termina quando o grão sai do campo. E, na verdade, nós vamos ver, né, que a verdadeira preservação da produção depende do que acontece depois da colheita. E quando observamos esse fluxo, parece que tudo termina na colheita. Mas essa é uma impressão equivocada. Depois de colhido, né, os grãos continuam sofrendo transformações, né, e eles podem perder qualidade, pode perder massa, pode perder valor econômico, se não forem cumpridas as etapas, né, e se não forem manejados corretamente. Então a colheita representa uma transição entre o cultivo e a conservação, e é justamente esse período posterior que determina se todo o esforço realizado no campo será convertido em alimento disponível e em rentabilidade para o produtor. E é nesse momento, né, que entra a pós-colheita. Ela reúne operações como conservação, armazenamento, né, e beneficiamento. Né. E, em outras palavras, né, a pós-colheita faz a ponte entre a colher e a disponibilizar grãos de qualidade para o consumo ou para comercialização, ou até para industrialização. Por isso que ela não deve ser vista apenas como uma etapa operacional. Né. Ela tem que ser vista como uma estratégia para manter o valor econômico, para manter o valor nutricional e também o cuidado com o meio ambiente, né? Por que não? E quando a pós-colheita é conduzida de forma inadequada, né, as consequências vão muito além das perdas de alguns grãos. A gente tem redução de qualidade, a gente tem diminuição, redução no valor comercial, né, e no desperdício de todos os recursos utilizados na produção, como, por exemplo, a água, a energia elétrica, os insumos, né, a força de trabalho. E, em contrapartida, com uma pós-colheita bem conduzida, né, preserva a qualidade, reduz as perdas, contribui para a segurança alimentar, né? E isso explica bem por que conservar pode ser tão importante quanto produzir. Né? Então, terminamos esse primeiro momento da nossa aula, né? Construímos uma ideia central, né? Que produzir é apenas parte do processo. A pós-colheita é o elo que transforma a produção agrícola em grãos conservados, seguros e economicamente aproveitáveis. Então, essa condição nos leva a uma nova pergunta. Se conservar é tão importante, o que determina se um grão permanecerá estável ou se ele começará a se deteriorar durante o armazenamento? Essa será a questão que orienta o próximo bloco. Então, pessoal, nos slides anteriores, né, nós entendemos por que a pós-colheita é uma etapa estratégica. E agora nós vamos dar um passo além na nossa jornada, né, que é controlar. A pergunta que nós vamos responder é o que determina se um grão permanece conservado ou se começa a se deteriorar. E para isso nós precisamos olhar para o próprio grão e compreender que mesmo depois da colheita ele continua biologicamente ativo. E é essa característica que explica por que controlar as condições de armazenamento é tão importante. Nos momentos anteriores a esse slide, né, entendemos, né, por que a pós-colheita é uma etapa estratégica. Agora, damos mais um passo para a nossa jornada e a pergunta que vamos responder é essa aí. Né? O que determina se um grão permanece conservado ou se ele começa a se deteriorar? E para isso nós precisamos olhar para o próprio grão e compreender que mesmo depois da colheita ele continua biologicamente ativo. É essa característica que explica por que controlar as condições de armazenamento é tão importante. E um dos equívocos mais comuns, né, é imaginar que o grão, depois de colhido, fica completamente inativo. Na realidade, ele continua vivo
e mantém seu metabolismo por meio de respiração celular. E esse processo consome as reservas acumuladas durante o desenvolvimento da planta. Quanto mais intensa essa atividade metabólica, mais rapidamente essas reservas são utilizadas. Portanto, conservar grão significa, antes de tudo, controlar a velocidade desse metabolismo. E entre os fatores que influenciam esse metabolismo, a umidade ocupa uma posição privilegiada, uma posição central. Quando o teor de água aumenta, a respiração dos grãos se intensifica e, como consequência, há maior produção de calor e um processo de deterioração se acelera. Observe que esses eventos acontecem em sequência, né? A umidade ela não causa diretamente a deterioração, mas ela desencadeia uma cadeia de processos, né, que reduz a estabilidade dos grãos durante a fase de armazenamento. Agora nós podemos comparar esses dois cenários, né? Quando a umidade é mantida em níveis adequados, a respiração permanece baixa, o metabolismo fica estável e os grãos conservam sua qualidade por mais tempo. Já quando a umidade aumenta, a atividade metabólica se intensifica, a massa armazenada aquece e a deterioração ocorre com mais rapidez. Isso mostra que pequenas alterações no teor de umidade, né, no teor de água, pode produzir grandes impactos na conservação e no valor comercial e nutricional do produto. Então, pessoal, nesse momento da aula, né, nós construímos uma ideia fundamental para todo o restante do capítulo. A conservação dos grãos, ela começa pelo controle da umidade, porque ela regula a respiração e a estabilidade metabólica. Mas percebemos também que esse processo gera calor. Então, surge uma nova questão. Qual é o papel da temperatura nessa cadeia de eventos e como podemos controlá-la para evitar a deterioração? Então essa será a pergunta que orientará essa aula a partir de agora. Então a gente já disse, né, que a temperatura ela influencia, né? Então nós vimos que controlar a umidade é o primeiro passo para conservar os grãos, porque ela regula a intensidade da respiração. Agora vamos avançar a um passo nessa mesma lógica. Mesmo quando a umidade é adequada, a temperatura continua influenciando o metabolismo do grão, né? E a pergunta nesse momento é essa aí, ó. Como o aquecimento, como a temperatura acelera a deterioração e como podemos controlar, né? É isso que a gente precisa saber, né? Como que o aquecimento acelera essa deterioração, né? E quais tecnologias permitem controlar esse processo antes que comece a ocorrer as perdas. A temperatura funciona, né, como um acelerador de reações metabólicas. Quanto mais quente está a massa de grão, maior é a atividade biológica, mais rápidas as reservas são consumidas e mais calor é produzido. E esse calor adicional intensifica ainda mais o metabolismo, criando uma condição favorável para a deterioração. Por isso que controlar a temperatura não significa apenas resfriar os grãos, né? Mas significa também reduzir a velocidade dos processos que comprometem a sua conservação. Observe que não estamos diante de uma sequência simples, mas de um loop, né? Um ciclo de retroalimentação, né? O aumento da temperatura, né? A gente pode iniciar aqui olhando a respeito da temperatura. O aumento da temperatura intensifica a respiração e essa respiração produz mais calor. O calor eleva novamente a temperatura e aí reforça todo o processo. Se nada for feito, né? Esse ciclo favorece o desenvolvimento de insetos, né? Aumenta a perda de matéria seca e também acelera a deterioração. A boa conservação depende justamente de interromper esse mecanismo antes que ele se fortaleça. E como que a gente faz isso, né? Então a ideia principal, né, para quebrar esse ciclo é a aeração, né? Então muitas vezes se pensa que ela serve apenas para ventilar os grãos, mas a sua função é muito mais específica. Remover o excesso de calor é tornar a temperatura uniforme em toda a massa armazenada. E com isso a atividade metabólica diminui e o ambiente se torna mais estável. A aceleração, portanto, atua diretamente na causa do problema e não apenas em seus efeitos. Hoje, né, além da aeração, nós contamos com sensores que estão conectados, né, o sistema de monitoramento ele funciona de maneira contínua. Eles acompanham temperatura, umidade e outros parâmetros em tempo real, né? E isso permite identificar pequenas alterações antes que eles se transformem em perdas, né? Então a tecnologia muda a lógica do armazenamento em vez de esperar que o problema apareça para ela agir.
ela possibilita intervenções preventivas, preservando a qualidade do grão e também reduzindo os custos operacionais. Então, pessoal, nós acabamos de construir uma ideia que controlar a temperatura significa identificar precocemente o aquecimento e agir antes que ele desencadeie uma reação de deterioração. E para isso, nós combinamos monitoramento, interpretação de dados e ações com a aeração. No entanto, mesmo com o controle ambiental eficiente, ainda existem outros desafios importantes. No próximo bloco, nos próximos slides, nós veremos por que a infraestrutura e a logística também determinam o sucesso da pós-colheita e pode comprometer todo esse processo quando são inadequadas. Então, pessoal, até aqui nós entendemos que controlar a umidade e a temperatura reduz a deterioração dos grãos, mas existe outro fator decisivo, o ambiente onde esse controle acontece. E nessa etapa nós vamos compreender por que a infraestrutura e a logística não são apenas questões operacionais. Elas determinam se todas as estratégias de conservação realmente conseguem funcionar. Em outras palavras, não basta saber controlar, é preciso ter condições para aplicar esse controle. E a pergunta do momento é: por que a infraestrutura e a logística também determinam o sucesso da pós-colheita? Então, não basta produzir, É comum imaginar que produzir mais seja suficiente para obter melhores resultados econômicos. Porém, pessoal, uma produção elevada exige capacidade proporcional de armazenamento. E quando essa estrutura não acompanha o crescimento da produção, começa a surgir dificuldades para conservar adequadamente os grãos. E o problema, portanto, não está na produção em si, mas está na falha da infraestrutura para preservar aquilo que foi produzido. E a insuficiência da infraestrutura, ela desencadeia uma sequência de problemas, E com poucos silos disponíveis, aumenta o tempo de espera para armazenagem, cresce a necessidade de transporte e muitas vezes os grãos permanecem em condições inadequadas. Como cada etapa amplia o risco de deterioração e cada etapa eleva os custos e reduz a qualidade do produto, pequenas limitações estruturais acabam produzindo impactos em toda a cadeia produtiva, em toda a cadeia da pós-colheita. E a localização da armazenagem influencia diretamente a conservação dos grãos. Quando os armazéns estão próximos da produção, ali na fazenda, o que eu posso falar? O transporte ele é mais curto, o tempo de exposição às condições inadequadas é menor, o risco de perda ele acaba ficando reduzido. E em situações opostas, a maiores distâncias aumentam os custos, prolongam o transporte e ampliam as oportunidades para que ocorram danos durante a movimentação. Então a logística também faz parte da conservação. E resolver esses desafios exige enxergar o sistema como um conjunto integrado. Uma infraestrutura adequada precisa ser acompanhada por logística eficiente, precisa ser acompanhada por tecnologias de monitoramento e também por uma gestão capaz de transformar informações em decisões rápidas. Então esses elementos atuam de forma complementar. A ausência de qualquer um deles reduz a eficiência do sistema inteiro. E a conservação depende do funcionamento coordenado de todos esses componentes. E a partir de agora, pessoal, nós vamos ver que a infraestrutura cria as condições para que a logística, o armazenamento e a tecnologia funcionem de maneira integrada, reduzindo perdas e aumentando a competitividade. Então, com essa visão sistêmica estabelecida, nós estamos prontos para avançar para a próxima etapa da disciplina, nas quais nós analisaremos como que essas limitações se refletem na perda quantitativa e também na qualidade que são requeridas para o grão após a colheita. Então, pessoal, nós acabamos de ver, nós acabamos de responder a pergunta que dá sentido a tudo o que estudamos até aqui. Como o trabalho realizado desde a colheita chega até a mesa do consumidor. Então, ao longo das aulas, da aula que nós vimos que produzir, conservar, controlar, estruturar não são objetos isolados. Cada etapa exige mais preservação da qualidade do alimento até que ele chegue na mesa do consumidor ou na indústria. Então vamos acompanhar esse percurso completo e entender por que realmente ele chega assim no consumidor. Como tudo que acontece após a colheita chega
na mesa do consumidor. Então, observe que o alimento ele percorre uma sequência contínua de etapas, né? Então, temos a produção, né, que fornece a matéria-prima, temos a conservação, que preserva a sua estabilidade, né? O controle monitora possíveis alterações, o controle já está entrando na fase de armazenamento, né? A infraestrutura garante que todo esse processo ocorra adequadamente até na hora da distribuição. E o consumidor recebe o resultado acumulado dessas decisões, o que significa que a qualidade final não depende de uma única etapa, né? Mas ela depende de uma integração que precisa ser eficiente em toda a cadeia de logística, toda a cadeia da pós-colheita. E quando pensamos em qualidade, muitas vezes lembramos apenas da aparência do alimento. Mas, né, para o consumidor, qualidade é um conjunto de características. Um alimento deve apresentar boa aparência, ele deve ser seguro, né, para o consumo, ele deve manter seu valor nutricional, né, ele deve oferecer sabor e aromas agradáveis. E esses atributos, né, essas características, elas não surgem no supermercado. Elas são preservadas ao longo de toda a cadeia. Cada decisão tomada após a colheita contribui para manter ou comprometer essas características. Como eu costumo dizer, né, a gente nunca consegue melhorar a qualidade de um alimento durante o processamento. No máximo a gente consegue manter, né? E quando a gente falando de falhas agora, né, quando essas falhas ocorrem durante a pós-colheita, os efeitos aparecem de forma progressiva, né? Primeiro, ocorre a perda de qualidade, né? Depois diminui a aceitação pelo consumidor, né? E muitas vezes o alimento acaba sendo descartado. Então, além do prejuízo econômico, né, existe também um impacto ambiental muito importante, pois a água, a energia, os insumos e o trabalho, eles foram utilizados para produzir um alimento que não cumpriu sua finalidade. Por isso, reduzir perdas significa também promover a sustentabilidade. Então, nós encerramos esse momento da aula, né, com entendendo, né, que a produção, estudando a conservação, né, e aprendendo a controlar esses fatores, essas variáveis que influenciam na deterioração, né? Nós vimos também a importância da infraestrutura, compreendemos como tudo isso influencia diretamente o consumidor. E a principal mensagem é que consumir alimentos de qualidade é consequência de uma cadeia pós-colheita bem planejada, bem executada, né? E sempre que essa cadeia funciona de forma integrada, nós preservamos os alimentos, né? Nós reduzimos os desperdícios, entregamos mais valor para toda a sociedade. E agora, nós acompanhamos toda a trajetória da pós-colheita até o consumidor, mas nem sempre um alimento consegue chegar ao consumidor em condições adequadas. E quando isso acontece, ainda existe uma decisão importante, né? Como realizar o descarte de forma responsável. Então, a sustentabilidade não termina quando o alimento deixa de ser comercializado. Ela continua na forma como tratamos os resíduos, né? E a gente buscando reduzir impactos ambientais, e também aproveitar tudo aquilo que existe e que ainda possui valor. Então, o que fazer quando um alimento não pode ser mais consumido? Então, quando um alimento ele se torna impróprio para o consumo humano, isso não significa que ele perdeu completamente a sua utilidade, né? O primeiro passo é classificá-lo para verificar se existe alguma possibilidade de aproveitamento seguro. Em muitos casos, ele pode ser destinado à compostagem, à alimentação animal e também ao reaproveitamento industrial, né? E somente quando essas alternativas não são viáveis, né, é que o descarte definitivo que precisa acontecer, né? E descartar resíduos de maneira incorreta produz consequências que são muito além do próprio alimento, né? A composição inadequada pode contaminar o solo, aumentar a emissão de gases, né, e desperdiçar recursos naturais utilizados durante a produção. Água, energia, fertilizante, combustível e o trabalho humano foram investidos nesse alimento. Por isso que reduzir perdas significa proteger o meio ambiente, né, e utilizar melhor os recursos disponíveis. E a proposta da economia circular é transformar resíduos em novos recursos, né, reduzindo o desperdício ao longo da cadeia produtiva, né, em vez de simplesmente descartar, buscando alternativas como a compostagem, geração de bioenergia, a alimentação animal, a produção de novos insumos agrícolas, e dessa forma aquilo que antes era considerado apenas um resíduo retorna ao sistema produtivo, contribuindo para uma agricultura mais eficiente e mais sustentável. Então, pessoal, já começando para preparar vocês aqui para o final dessa aula, né, nós percorremos todas as etapas da pós-colheita, vimos que produzir como é que eu posso falar?
produzir bem, né, é apenas o começo, é isso. Conservar, controlar, estruturar, reduzir perdas, né, entregar alimentos de qualidade ao consumidor e também realizar o descarte responsável fazem parte do único sistema. Lembrando que esse descarte é quando a gente falhou em outras áreas, em outras partes, né? Então, o sucesso da pós-colheita depende da integração de todas essas decisões. Quando cada etapa funciona adequadamente, preservamos alimentos, reduzimos desperdícios, projetamos o meio ambiente e fortalecemos toda a cadeia produtiva. Então, pessoal, esse capítulo 2, né, o que a gente viu? Que cada momento responde a uma pergunta diferente. Primeiro, nós entendemos por que a pós-colheita é estratégica. Depois, nós vimos como conservar os grãos, controlar os fatores de deterioração, estruturar a infraestrutura, compreender as perdas, garantir qualidade até o consumidor, né, e, por fim, realizar o descarte quando necessário. Então, vamos dar um passo além, perceber que todas essas etapas fazem parte de um único sistema integrado. Então, a principal ideia desse capítulo, né, foi que nenhum desses fatores atua isoladamente. Umidade, temperatura, monitoramento, infraestrutura logística, gestão e capacitação de pessoas que trabalham de forma coordenada para preservar a qualidade dos grãos. Basta que um desses elementos falhe para que o nosso sistema perca eficiência. Então, por isso, a pós-colheita deve ser compreendida como um processo integrado de gestão e não como uma sequência de operações independentes, né? Então, ficamos por aqui, né? Chegamos ao final, literalmente estamos no último slide, né? E chegamos aqui a uma visão completa da pós-colheita, né? Então, você agora consegue relacionar todos esses conceitos estudados, compreender como cada decisão influencia, né, a seguinte, né? E até que o alimento chegue ao consumidor. E essa visão integrada permite explicar por que reduzir perdas exige conhecimento técnico, exige uma infraestrutura, uma tecnologia de gestão e também mão de obra capacitada. Com essa base consolidada, você está preparado para resolver questões de fixação e também de ampliar esses conceitos em situações reais. Ficamos por aqui. Muito obrigado por estar até aqui e bons estudos.